Graça e paz, irmãos. Vamos abrir 1 João, capítulo 5, dando continuidade ao nosso estudo da Epístola de João. Essa primeira epístola que temos gastado um tempo nela e vamos dar continuidade nesta manhã sobre o assunto que João tem tratado aqui nos versículos 4 e 5, que é a continuidade do que ele tem exposto nos versículos anteriores. Vamos ler juntos o versículo 4 e 5. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então já João está continuando algo que ele iniciou nos versículos anteriores. Temos tratado aqui, depois de ele falar sobre o assunto de amar aos irmãos, do amor ao próximo, do amor aos nossos irmãos, ele faz a transição e ele vai falar agora sobre o amor ao mundo, sobre as coisas do mundo. Ele cita novamente aqui nesse capítulo 5 algo sobre o mundo, algo que ele começou no capítulo 2, falaremos essa manhã. E ele então, nessa transição, vai falar sobre o que vence o mundo e sobre os mandamentos de Deus, que não são penosos. Então é uma continuidade do assunto que ele tem tratado nos versículos anteriores. A palavra porquê desse versículo 4 nos leva a isso. É uma continuidade do versículo que antecede esses versículos. Isso tudo para termos uma melhor compreensão do que João tem tido a vontade de deixar para aqueles irmãos naqueles dias, um conforto, um consolo, uma esperança, um ensino, um fundamento. Como temos ouvido ultimamente, nós somos cristãos amadurecidos, nós somos cristãos perfeitos. Cantamos um cântico essa manhã que falava sobre um crescimento, sobre um aperfeiçoamento, sobre crescermos na vida cristã. E João então tem colocado aqui que os mandamentos de Deus não são penosos, que os mandamentos de Deus não são pesados. Vamos ler novamente o versículo 2 e 3. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é uma grande expressão que temos que lê-la junto para ter uma visão maior do que João está, do pensamento do apóstolo guiado pelo Espírito Santo. Então, João tem afirmado que para os cristãos, que os mandamentos não são penosos. E a maneira de vermos isso, que mostramos isso, é obedecendo aos mandamentos, e ele vai falar sobre o cristão vencer o mundo. Temos visto isso claramente. O próprio amor que temos por Deus, o próprio amor que Deus tem para cada um de nós, faz com que nós lhe obedeçamos os mandamentos. Mas João quer colocar de tal forma, ele tem colocado de tal forma que ele quer abrir o entendimento dos cristãos no sentido de que os mandamentos são penosos, os mandamentos são pesados. Porque dá a entender que na explanação que ele coloca, que para alguns os mandamentos são penosos, os mandamentos de Deus são pesados. Mas ele coloca muito claro aí 3 coisas a respeito de vencer o mundo. Ele fala que, diz aí no versículo 4, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aqui estão os fundamentos de não se ver os mandamentos como penosos, como pesados, e a vitória que vence o mundo. Esse é o entendimento que João quer colocar. E aqui nós entramos em 2 frentes, porque na caminhada cristã, existem alguns irmãos que têm um entendimento dividido a respeito dos mandamentos de Deus. Existem 2 perigos que acompanham os filhos de Deus na caminhada cristã. Existem filhos de Deus que, para alguns, eles enfatizam que a obediência deve ser feita aos mandamentos ao pé da letra. Tudo tem que ser guardado. Talvez você conheça alguns irmãos que pensam assim. Não necessariamente toda a lei, em toda a sua inteireza, mas alguns acham que
alguns mandamentos da lei devem ser guardados de forma final, ao pé da letra. E assim eles se tornam legalistas. Eles batem o pé, e não, tem que ser assim, tem que fazer dessa forma. E parece-nos que quando o Novo Testamento foi escrito, os escritores eles tinham isso em mente, de colocar que não é bem assim. Quando lemos, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, quando lemos provavelmente alguma parte de Romanos, quando lemos o livro de Hebreus, nós vamos entender que não é dessa forma que Deus quer a prática da lei, nessa exigência legalista ao pé da letra. Embora sejamos claros, já temos ouvido ontem e hoje, as Escrituras nos ensinam a maneira que devemos viver corretamente diante de Deus. Então tem esse primeiro ponto. Alguns entendem que tem que ser guardado com legalismo. E aí os mandamentos podem se tornar penosos. Os mandamentos podem se tornar uma escravidão. Por exemplo, citamos aqui a Epístola aos Gálatas. Vejam o que aqueles irmãos estavam fazendo com a lei, querendo voltar a algumas práticas da lei, querendo praticar a circuncisão, querendo praticar, em Colossenses, por exemplo, vai falar sobre guardar dias, guardar luas, guardar certas festividades. Esse é um grande perigo. Mas o segundo perigo é de também não dar nenhuma importância aos mandamentos. Isso se chama, na verdade, no estudo da palavra, sobre antinomismo, ou anti-lei. Alguns costumam dizer, olha, eu sou livre da lei, agora eu sou cristão, não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, e os mandamentos não têm nada a ver comigo. E aí eles vivem da maneira que querem, fazem o que querem, vivem como querem, compram, vendem, sem nenhum princípio de observância aos mandamentos de Deus. Irmão João, nesse texto que acabamos de ler, desde o versículo 2 até o versículo 5, ele quer trazer uma mente clara para os irmãos a respeito desse assunto. Ele não quer deixar, e ele não é um escritor, ou algum mestre, ou alguém que ensina, que traz uma palavra, ou escreve alguma carta, e deixa a mente dos seus leitores em suspenso. Não, ele quer deixar as coisas claras. Na verdade, não é a mente de João, é a mente de Deus, é a mente do Espírito Santo em toda a Escritura. João quer deixar claro que os cristãos, então, não tenham nenhuma dúvida. Se você pensar seriamente, se todos nós pensarmos seriamente, veremos tremendamente que é um erro dizer que você não tem nenhum mais contato com a lei, que você não precisa de guardar nada da lei. A verdade é que existe ainda, ou melhor dizendo, a lei cerimonial, poderíamos dizer que ela foi abolida. Mas e a lei moral dos relacionamentos? Será que não existe, como diz a Escritura, o não roubarás, não cobiçarás, não matarás? Leiamos Romanos 7,12. Diz assim a palavra de Deus: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Opa, então nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos lendo uma epístola escrita aos Romanos, em que a grande mente de Deus do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele coloca dessa forma: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Então, como eu, como cristão, como filho de Deus, posso dizer que não tenho nenhuma ou nenhum relacionamento com a lei? Devemos, e João tem feito isso, tem colocado isso, para que fique claro para os cristãos a quem ele escreveu e também para nós nos dias atuais. O próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, quando ele coloca algumas características da lei, ele eleva, ou melhor, ele traz um ensino, não deixando a lei de lado. O próprio Senhor Jesus deu um maior entendimento sobre a lei no Sermão do Monte. E a diferença entre os cristãos e os não cristãos, irmãos, se dá justamente nesse quesito. Como que o cristão vê a lei de Deus e como que o cristão vê a lei de Deus. O cristão, ele vê em obedecer aos mandamentos, à lei de Deus. E o não cristão, o contrário. Para o não cristão, tudo é pesado. Tudo é uma bola, daquelas bolas pesadas que é amarrada.
aos pés. Para os não cristãos, sim, são penosos os mandamentos. É um jugo, é um total peso. Mas para os cristãos, eles não são pesados. Para aqueles que nasceram de novo, os mandamentos de Deus não são penosos. Não é um fardo, não é um dever terrível, não é uma tarefa. Os mandamentos de Deus, diz João, não são penosos. Para quem? E ele coloca então aí, para aqueles que vencem o mundo. E quem são os que vencem o mundo? Eis aqui o teste, irmãos, para todos nós aplicar, a cada um de nós. Qual nossa atitude em relação aos mandamentos de Deus? Qual é a sua atitude em relação ao que você lê sobre os mandamentos, sobre os estatutos, as ordenanças, sobre os princípios que trazem as Escrituras? Será que eu sinto que a vida cristã é uma tarefa? Será que eu sinto que a vida cristã é algo de nadar contra a correnteza? É algo que tenho feito por forçar, por esforçar, por pressionar? Acaso eu simplesmente tento obedecer aos mandamentos porque tenho medo de não os fazer? São perguntas que devem ser respondidas. Seria o meu desejo obedecer realmente aos mandamentos de Deus? Eu reconheço que esses mandamentos são totalmente corretos, nasceram do coração de Deus para o bem do seu povo, para o bem da humanidade. Conversando um dia desses, depois do meu último compartilhar, uma irmã me procurou no Natal. É claro que os mandamentos que Deus deu para Israel é para o bem do povo de Deus. Irmãos, vocês já leram ali o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vejam a questão da pureza, da limpeza, da questão da saúde dos judeus, a questão da área sexual, por exemplo. Nós podemos citar aqui a circuncisão, algo que é para o bem do povo judeu, mas também do povo de uma maneira geral. Os mandamentos são para o bem do povo. Você se deve estar lembrado, por exemplo, daquele mandamento do Senhor que quando o povo deveria estar numa guerra e os guerreiros deveriam ter uma vara, um pedaço de pau, para quê? Para quando eles forem fazer as suas necessidades físicas, o que eles tinham que fazer? Tampar o que tinham feito. O que é isso? Mandamento, que mandamento é esse? Para que isso? Para saúde, para evitar problemas de saúde ali no meio do arraial. Quanto tempo eles ficavam numa guerra? Imagina você estar numa guerra e de repente tem fezes para todo lado. Vejam a preocupação de Deus com o homem, dando os mandamentos para o bem do homem. Então, essas perguntas, e a minha resposta a essas perguntas, elas me mostram e proclamam se eu sou cristão ou não. Qual o meu relacionamento com os mandamentos de Deus? Então, João, em certo sentido, nos ajuda a descobrir tudo isso nesses versículos que lemos. E vamos, então, resumir esse ensino em alguns princípios. E o primeiro princípio que João deixa claro, lendo esses mandamentos, é o seguinte: o que faz com que se sinta que os mandamentos são pesados é o mundo. Por isso que ele coloca esse termo aí, o mundo. O que vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Isso está ligado aos mandamentos se tornarem penosos. Então, se você ainda tem um relacionamento com o mundo, uma amizade com o mundo, um flerte com o mundo, os mandamentos se tornarão penosos. Essa é a ligação que João fala e coloca no porquê. João já havia tratado desse assunto, ou começado a falar desse assunto do mundo, lá no capítulo 2. Os irmãos se lembram, ele diz ali que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quando João colocou isso no capítulo 2, nesses versículos, irmãos, ele coloca aqui uma das colocações mais completas do Novo Testamento a respeito do mundo. Se nós tão somente entendermos o que é a concupiscência da carne, o que é a concupiscência dos olhos, o que é a ostentação da vida ou soberba da vida, nós entenderemos o que é o mundo. E isso tem se levantado contra os filhos de Deus. Então aqui, nesse capítulo 2, nesses versículos que citamos, que lemos, vocês leram aí na projeção,
João tem colocado um resumo completo. Mas agora, no capítulo 5, ele volta a esse assunto. João e os outros escritores do Novo Testamento, eles não se guardam, não se privam de falar desse assunto. É um assunto corrente, é um assunto importante em que os cristãos devem estar atentos. O mundo. E vamos destrinchar daqui a pouco sobre isso. Então, João e os outros escritores do Novo Testamento, eles têm essa preocupação de falar sobre essa luta que o cristão tem nos seus dias de vida, enquanto ele está no processo de santificação, que ele vai enfrentar. Quantas lutas você tem aí no mundo? Então, não se pode ler o Novo Testamento sem se ver que o cristão ele está em constante luta contra essas situações que envolvem o mundo. Nós estamos em uma atmosfera em que o mundo não para por aí. O mundo não está parado observando os cristãos irem e virem. Não. O príncipe deste mundo, ele tem atuado de alguma forma para fazer o quê? Cativar. Para fazer o quê? Impedir. Para fazer o quê? Distrair os filhos de Deus nesta jornada espiritual. Aqueles que leram o livro, ou se tiverem a oportunidade de ler o livro O Peregrino, de John Bunyan, vão entender claramente a trajetória do cristão rumo à cidade celestial e o que ele encontra nessa trajetória. Quantas pessoas sábias, segundo o mundo, quantas pessoas que ele encontra até o trajeto de chegar à cidade celestial, sábios segundo o mundo, a riqueza, a ostentação, o orgulho, tudo isso aquele viajante celestial encontra na sua trajetória. João tem colocado dessa forma e a Escritura fala sobre isso. Porque, irmãos, nós estamos em uma atmosfera e devemos entender que uma grande luta está acontecendo. Você se tornou cristão? Sim. Você é um vitorioso? Sim. Somos mais que vencedores? Somos. Mas não se esqueça que estamos em uma luta. A vida cristã não é simplesmente mil maravilhas. Você enfrenta situações que são adversas a você. E se você não tiver um fundamento, como temos ouvido, aperfeiçoado, se você não for perfeito ou maduro, você vai cair, conforme ouvimos essa manhã. Aquele que está em pé, vede que não caia. Então nós estamos nessa atmosfera e uma grande luta está acontecendo. Há os dois reinos, o reino da luz, o reino das trevas, e há esse contraste, essa guerra, toda essa luta, como diz as Escrituras. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, porque a nossa luta, lá em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A luta do cristão não é contra o seu semelhante, contra os homens, mas contra os principados e potestades. João coloca aqui. João coloca dessa forma: cristãos, irmãos, o mundo está aí o tempo todo. E o cristão, vocês cristãos, têm que lutar contra ele. Então é de vital importância nós entendermos o que João quer dizer com isso. E a melhor definição para a expressão o mundo é a seguinte: o mundo é tudo que se opõe a Deus. O mundo é tudo que se opõe ao Espírito de Deus. O mundo se opõe a Deus e ao Espírito de Deus. E Deus convoca homens e mulheres para adorá-lo, para glorificá-lo. Essa é a intenção de Deus, desde o princípio das Escrituras, desde a criação de Adão. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para a expressão do próprio Deus. Uma expressão de Deus na terra. Sim, Deus tem a sua eternidade, como diz Isaías, habita a eternidade, os mais altos céus, está acima de tudo e de todos. Hoje, à sua direita, está o seu amado Filho, nosso Senhor. Mas quando ele criou o homem, ele tinha um propósito, que o homem pudesse expressá-lo, e não somente expressá-lo e glorificá-lo, mas desfrutar da presença de Deus. Essa é a intenção, foi a intenção e é a intenção de Deus, até os dias de hoje. Quando vocês já ouviram, já leram, existe uma citação no breve Catecismo da Fé de Westminster, e o primeiro artigo diz o seguinte, ou a primeira pergunta que abre o catecismo: qual é o fim do homem? Ou, qual é o fim principal do homem? E lá tem a resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre.
Essa é a intenção, essa é a primeira pergunta a ser respondida por todos os cristãos, ou uma vida que deve ser vivida. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar de Deus ainda nessa terra, antes de o próprio Senhor Jesus se manifestar, e na eternidade. Nós estamos destinados a glorificar a Deus de todas as maneiras que Deus concebeu para nós glorificá-lo. Mas o que é que o mundo faz? O mundo é tudo que impede que o cristão faça isso. O mundo vai fazer de tudo para impedir que glorifiquemos a Deus e que desfrutemos da vida de Deus. Agora, esse assunto sobre o mundo, a expressão mundo, irmãos, é um assunto muito amplo. Não tem como resumir numa manhã sobre o assunto. Não podemos diminuir a expressão o mundo em apenas um significado, por exemplo, entretenimento mundano e algumas coisas, poucas. Não, a palavra mundo não significa, não se resume só a isso. O entretenimento mundano e nada mais, não. As pessoas gostam de imaginar que não tem nada a ver com o mundo, não são chamadas mundanas, porque não fazem certas coisas. Contudo, irmãos, você pode ser mundano, estando na casa de Deus. Da mesma forma que alguém que está num clube, alguém que está num teatro, alguém que está em qualquer outro lugar, sem ser na casa de Deus. Você pode ser um mundano, mesmo na casa de Deus, ou em qualquer outro lugar que você possa denominar mundo. O mundo é o que se coloca entre nós e a glorificação de Deus. O fim do homem, então, é glorificar a Deus, Deus apenas, Deus totalmente, Deus absolutamente, e o mundo vai se opor a tudo isso. Existe um mundo que é externo a nós. Citamos aqui, por exemplo, cinema, um teatro, um clube. Mas é pecado frequentar esses lugares? Não. A Bíblia não fala que isso é pecado. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando, irmãos, o cinema te tira de servir a Deus, você se tornou mundano. Quando o teatro te tira de servir a Deus, você se tornou mundano. Quando você vai a um clube, hoje nem se fala mais nisso, né? Mas quando você pratica qualquer outra coisa que o mundo tem como entretenimento, você está substituindo a glória de Deus na sua vida e o desfrutar de Deus na sua vida. Então existe o aspecto do mundo externo a nós. E o mundo faz de tudo para te impedir, me impedir de glorificar a Deus com seus atrativos, com as suas tentações. O mundo coloca coisas à nossa frente com o objetivo de nos afastar de Deus, de colocar os valores do mundo contrapondo com os valores de Deus. O objetivo do mundo é nos atrair a Ele, aos seus valores, às suas perspectivas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 20, ele fala assim: a sabedoria do mundo. Mas você poderia pensar, como eu já pensei, o mundo pensa? Como que o mundo pensa? Mas quando lemos as Escrituras, já citamos aqui, existe o príncipe deste mundo. E o Senhor Jesus disse sobre ele: ele nada tem em mim. Os valores do mundo, ou a sabedoria do mundo, é oposta a Deus e todas as perspectivas de Deus. A sabedoria do mundo tem a sua mentalidade. A sabedoria do mundo tem o seu pensamento. E tudo isso é contrário a Deus. O mundo é contra Deus em sua fé, o mundo é contra Deus em seu próprio entendimento, no seu intelectualismo. E essa inteligência que o mundo tem é capaz de banir Deus e ridicularizar a obra de Jesus Cristo. Ou você não tem visto isso? Certamente você tem visto isso. Homens sábios, segundo o mundo, produzidos nas mais altas faculdades, nos mais altos centros de saber, eles dizem: Deus não existe. Você acredita nisso? Acredita que existe Deus? Você está sendo manipulado. Cadê Deus? Onde está Deus? Por que as guerras? Por que as doenças? Por que o mal da humanidade, o câncer, que não se encontra cura?
E você ainda vai acreditar em Deus? Então, o mundo é contra Deus e em seu intelectualismo ele bane Deus da existência. E se levanta contra a obra de Jesus Cristo no Calvário. Então, o mundo faz o máximo que pode para impedir que os cristãos glorifiquem a Deus, também perseguindo os cristãos. Você certamente já leu, já viu documentários, e você recebeu aí no seu celular alguns irmãos que estão sendo perseguidos por causa da sua fé em Cristo. O mundo faz o que pode para impedir que glorifiquemos a Deus. Irmãos que são decapitados, irmãos que são queimados vivos, irmãos que perdem a esposa, os filhos, para negarem a sua fé. Esse é o mundo que se levanta contra os cristãos para que eles não glorifiquem a Deus. O mundo usa essa perseguição, mas ele usa algo sutil também, como a ridicularização. E essa ridicularização se dá quando o mundo, com as pessoas do mundo, ri de você, ri de mim, não nos aceitando como inteligentes, não nos aceitando como intelectuais, não nos aceitando que em nós haja uma sabedoria, nos desprezam e viram crente. Ah, mas fraco também, né? Mente fraca. Isso é a ridicularização do mundo. E você percebe isso quando você converteu. Quando eu converti, de repente na família já não é tão bem assim aceito. Você percebe isso quando lá no seu trabalho você se diz cristão, se proclama cristão e já não é bem aceito. Você vê isso no seu escritório, onde você trabalha, na escola que você estuda, na faculdade que você faz. Isso nos leva muitas vezes ao isolamento daqueles que são cristãos. Isso para nós é bom. Por um lado é bom. Sabemos que somos sal, que somos luz, sabemos onde estamos, mas o mundo faz isso. Você simplesmente percebe que as pessoas se afastam de você. E essa é uma forma terrível de perseguição, uma forma sutil, muito perversa. Somos tratados como inferiores. Lembra do povo de Israel, na Segunda Grande Guerra? Mais ou menos aquilo ali. Quem eram os judeus? Porcos. Cães. Uma nação escolhida por Deus. Homens iguais aos demais. Mas vamos exterminá-los. Eles são inferiores. Não valem nada. Mas cadê os judeus? Olhe para os judeus. Qual a sabedoria que Deus deu a eles? Quais as mentes mais inteligentes do mundo até hoje? Procure saber. São judeus. Porque Deus os escolheu. Mas os cristãos, não se esqueçam, são perseguidos dessa forma. Citamos a perseguição física, a perseguição final de muitos cristãos que, por não negarem a sua fé em Cristo, são submetidos à tortura, prisão e às vezes até a morte. Eles sofrem assim porque continuam a pregar que Deus existe, que Jesus Cristo existe, que há um Salvador, que há uma redenção, que há uma eternidade, que haverá um juízo, que existe esse Rei dos Reis e Senhores, a qual todos irão se dobrar. Então o mundo não tem piedade dos cristãos. O mundo fará tudo, está fazendo tudo, para impedir que os cristãos glorifiquem a Deus. João tem falado sobre isso. E é contra tudo isso, irmãos, que temos que lutar. O mundo externo que se manifesta de várias maneiras. Mas além do mundo externo que se manifesta, nós temos um outro mundo que está dentro de nós. Vejam o erro do monasticismo. O mundo do lado de fora, mas infelizmente também existe um mundo do lado de dentro, em nosso interior. O mundo está em fora. Então nós temos o mundo de fora e o mundo de dentro, e o cristão tem que lutar contra essas duas frentes, esses dois pontos. O monasticismo, ele tratou o mundo como que
Se o homem saísse da sociedade, se o homem saísse dos grandes centros, se o homem saísse de uma grande metrópole e fosse para um convento, para um monte, para um lugar totalmente separado da sociedade, ele conseguiria vencer o mundo. Mas ele se esqueceu que há o mundo interno. E o que eles fariam então com esse mundo interno? Fugir dos grandes centros, irmãos, se isolar não resolve o problema, porque existe um mundo dentro de cada um de nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 7, ele diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Paulo, sábio e inspirado pelo Espírito Santo, ele diz isso. A inclinação da carne, ou seja, o pendor da carne, a mentalidade da carne, é inimiga de Deus. E se eu tenho uma mente carnal, se você tem uma mente carnal e eu tenho uma mente carnal, irmãos, não estamos glorificando a Deus. Tem um inimigo externo, tem um inimigo interno, e devemos estar atentos com aquilo que está dentro de nós. Ah, Natal, mas eu recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, mas você não tem desejos malignos? Você não tem impureza ainda no seu coração? Não, mas eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Este é o problema daqueles que acreditam que agora que eu sou crente, pronto e acabou. A Escritura diz assim, no ensino do Senhor Jesus: porque do coração procedem os maus desígnios. Os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. E eu, como cristão, devo estar atento a isso, se porventura isso ainda se encontra em mim. Porque se estamos na vida cristã, no segundo tempo da caminhada cristã, no primeiro tempo foi justificação, algo que foi feito diante de Deus, nós estamos no processo de santificação. Nós estamos no momento em que devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. E Paulo cita algumas coisas dessa natureza terrena. Prostituição, impureza, lascívia. Ainda agimos assim? Então o cristão deve entender que agora ele está sobre um novo governo, sim, mas existem ainda as lutas. Persistem ainda as lutas. 1 Coríntios 2,12, Paulo escreve assim: o espírito do mundo, sabedoria do mundo. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sim, Paulo está falando da experiência a respeito dos coríntios, dos judeus, dos que não são cristãos, não judeus. E ele diz então que o espírito do mundo, ele é diferente do Espírito Santo de Deus, que todo cristão recebeu como habitação, se creu em Jesus Cristo. Mas ainda, irmãos, lembrem, persistem as lutas. Porque existe um inimigo externo, mas também, ou melhor dizendo, o mundo externo a nós. Mas existe um mundo interno a nós. O mundo, essa mente carnal de que fala o Novo Testamento, esse mundo dentro de mim. Mas, Natal, o que significa tudo isso? Resume para mim. Então vamos examinar. Há duas principais, irmãos, manifestações como resultado da queda e do pecado de Adão, lá no Jardim do Éden. E a primeira manifestação como resultado da queda e do pecado é o orgulho que se encontra no homem. E saiba de uma coisa: o maior inimigo que você vai ter que conviver não é na área sexual, para muitos. Porque na área sexual, talvez com 70 anos, você não tem mais libido. Acredita-se, né, Lemar? Se não partir por outros mecanismos, isso passa. Mas e o orgulho? O orgulho persiste. E pode nos acompanhar até o último dia da nossa vida.
E o orgulho entrou no homem, o eu, e tudo o que essa pequena palavra abrange. O orgulho. Há orgulho, irmãos, de aparência física. Há orgulho de habilidade mental. Há orgulho de posição na vida. Há orgulho de sucesso. Quantas são as manifestações desse mundo dentro de mim? Não importa o que seja, que tipo de orgulho. Qualquer sentimento de orgulho que eu tenha é antagonismo, é contrário a Deus e torna mais difícil de glorificar a Deus. E torna mais difícil você usufruir de Deus, você ter a vida de Deus em você. O orgulho se manifesta de várias formas, como já citamos. Por exemplo, o desejo de ser enaltecido, aversão à crítica. Ninguém quer ser criticado. Mas percebam que o orgulho trouxe independência para o homem. No Brasil temos aquela história, né, Cadê o professor de história? Foi o Dom Pedro, que falou que independência ou morte? Foi isso mesmo? Professores de plantão? Independência ou morte? Se fosse na época de Adão, ele diria, independência e morte. Porque Adão levantou a bandeira da independência. E o que veio para ele? A morte. Independência própria é a que o mundo prega no nosso interior. O homem levantando a sua bandeira, bandeiras como o homem, o mestre do seu destino. O homem, o controlador do seu futuro. O homem, o maravilhoso homem, descobridor dos segredos do universo. O homem, dominando a natureza. Tudo isso é independência de Deus. Tudo isso é o eu. E os livros modernos, mais vendidos, mais do que nunca, juntamente com os ensinos psicológicos que por aí tem, sugerem autoconfiança, autocontrole, autoajuda. Você pode. Você faz. Você consegue. Viajando agora, semana passada, fomos tomar um café numa livraria, café com livro, alguma coisa assim. E aí tinha um livro lá assim, o título. Os 10 passos, ou os 10 mandamentos, para se ter uma vida próspera e de paz. Que bom, hein? Vamos comprar esse livro? Quem não quer vida próspera? Quem não quer vida de paz? Assim, quando o homem mais confia em si, menos glorifica a Deus, menos vive para Deus. Mas tem mais, irmãos, no mundo dentro de nós. Existe a ambição, o desejo de progredir, ser bem-sucedido, num sentido impróprio, no sentido contrário às leis estabelecidas por Deus. O egoísmo, o anseio de ter as coisas exclusivamente para si e nada para o outro, nada para mais ninguém. O egocentrismo, você viver focado em si mesmo. Hoje eu estou no culto, pregando. Daqui a pouco eu estarei numa feijoada, espero. Daqui a pouco eu vou estar nos Alpes. O egocentrismo, viver focado em si mesmo. Também ciúme, cobiça, dureza de pensamento, dureza na fala, tudo isso é o mundo dentro de nós. A indelicadeza e todas as obras da carne encontradas no Novo Testamento. E se você quer conhecer essas obras, leia Gálatas capítulo 5. As obras da carne são, e ali você tem uma lista de mais de 10 coisas ruins que se encontram no homem. E que pode ainda estar dentro de mim. Porfia, ira, querer brigar toda hora, contenda. Não somente na área sexual, mas ali é definido naquele capítulo 5 de Gálatas, os pecados da área sexual, os pecados da área de relacionamento, os pecados da área social, os pecados da área de você mesmo. Na verdade, a terceira é sobre
adorar a Deus, né? E por último, o relacionamento com você mesmo. Está tudo ali. Pecados que se encontram, que podem ser encontrados em nós. Todas essas coisas são o mundo, dentro de mim. E quando elas estão no controle, não estou glorificando a Deus. Não estou usufruindo a vida que Deus tem para mim. Quanto mais eu vivo para mim mesmo, eu vivo preocupado de mim e quero cercar a minha vida de várias maneiras. Irmãos, sabemos que juntamente a isso temos a carne, já citamos. E quando dizemos carne, dizemos os apetites, os desejos, a concupiscência. Essas coisas que surgem no nosso interior. Você já passou por isso. Eu já passei por isso. Nós podemos estar sentados em casa, com a Bíblia na mão, fazendo um devocional, e de repente um pensamento mau vem. Isso é a carne, com os seus desejos, com as suas manifestações na mente. Isso é parte do mundo. E é oposto a glorificar a Deus, da mesma forma que os entretenimentos externos criados pelo mundo ao nosso redor. Mas, todavia, não é só isso, irmãos. Tem mais. Existe outra manifestação como resultado da queda e do pecado. E preste atenção. Você pode estar se encontrando nela, e eu também. Uma das coisas mais terríveis com que os cristãos têm que lutar é a carne e com suas manifestações, como a indolência e amor às facilidades. Há um sentido em que todos nós somos preguiçosos. Isso é indolência. Vejam as desculpas que damos para ler a Bíblia e para orar. As mesmas desculpas não seriam dadas para você sair e eu sair para um entretenimento. Mas quando se diz para ir a uma reunião de oração, está frio demais, está quente demais. Não estou sentindo bem hoje não, viu? Não vou não. Surgem 1000 desculpas. A indolência, ou seja, evitar o esforço, evitar o trabalho, a preguiça em si, está todo o tempo lutando contra você e eu glorificar a Deus. 1000 desculpas. Essa indolência coloca-se entre nós e o nosso Deus. Observem a distribuição do seu tempo. Você tem distribuído o tempo corretamente? O seu tempo é tipo assim: oro, levanto de manhã, oro, tomo café, vou trabalhar. Ou, tanto faz, tanto fez. Então, observe a sua distribuição do tempo. O tempo que você gasta para dormir. Todas essas coisas surgem, são parte do mundo e estão em nós. Irmãos, vamos resumir assim. O mundo é tudo exterior a mim. E tudo dentro de mim. E o resto, que está fazendo de tudo para me impedir de ser conforme a imagem do Filho de Deus. Tudo o que é contra impedir que o cristão se torne cada dia parecido mais com o Senhor Jesus. Observem, por exemplo, as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. A primeira bem-aventurança diz que bem-aventurados os pobres de espírito. E o mundo fará tudo o que puder para impedir que você seja pobre de espírito, louvando você, trazendo uma adoração a você, de sugerir quão maravilhoso você é. Porque bem-aventurado os humildes de espírito é você estar destituído de toda soberba espiritual, de todo orgulho espiritual. E o mundo não vai querer que você seja destituído disso. Ele vai te possuir. As bem-aventuranças, lembremos a segunda.
Bem-aventurados que choram, e o mundo vai fazer de tudo para que você não chore por causa dos seus pecados. O mundo vai dizer que para você seja feliz. Você foi criado para ser feliz. Alegre-se, está tudo muito bem. Eu tenho tudo o que é necessário para você não chorar por causa dos seus pecados. Eu te ofereço Sodoma e Gomorra. Eu te ofereço a riqueza. Para que você vai chorar? Se alegre. E o mundo então se levanta dessa forma. Não há nada que o mundo odeie tanto quanto homens e mulheres, irmãos, prostrados diante de Deus, chorando por causa da sua pecaminosidade. Então as bem-aventuranças são um retrato, uma descrição do que os cristãos deveriam ser, e o mundo fará tudo para que os cristãos não andem felizes com as bem-aventuranças. Vai fazer tudo para impedir, de todas as maneiras sutis que possam imaginar. O mundo, então, é tudo que é oposto também às bem-aventuranças. Então esse é o primeiro princípio. O primeiro princípio é que o mundo que torna os mandamentos de Deus penosos. O mundo que faz isso, com que o cristão vejam que os mandamentos de Deus são pesados, são difíceis de praticar. E o cristão luta então com o mundo externo, luta com o mundo interno, para que os mandamentos de Deus não sejam pesados. Mas tem um segundo princípio, me suporta mais um pouco, o relacionamento do cristão com o mundo. Porque aí, irmãos, nós temos que ter um grande cuidado. Porque, embora sabendo do mundo externo, do mundo interno, qual é o nosso relacionamento com o mundo como um todo? A Escritura diz claramente, Paulo parece que está gritando aos Romanos, ali no capítulo 12, depois de escrever tudo sobre os pecados do homem, a restauração do homem com Deus, a história de Israel, ele chega no capítulo 12 e diz, rogo-vos. Eu não penso que Paulo estava dizendo assim, rogo-vos. Mas certamente ele estava falando com o seu coração, com a grande vontade dos romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele diz ali, não vos conformeis com este século. Não ande conforme este século. Cuidado com o seu relacionamento com o mundo. Primeiro ele coloca, apresentem os vossos corpos. Isso vem primeiro. Segundo, não vos conformeis com este século. Em segundo lugar. Irmãos, o resultado disso, desse pedido, desse rogo de Paulo aos romanos e de Deus para cada um de nós, é que se fizermos assim, virá transformação. Pela renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente se dá por meio das Escrituras. Não precisamos falar sobre leitura. 1 João 4, 5, diz aí. 1 João capítulo 5, versículo 4 e versículo 5, estamos estudando. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Irmãos, como você descobriu tudo isso? Como você entendeu sobre isso, a não ser por meio das Escrituras? Como você descobre que você pode vencer o mundo? Porque é nascido de Deus. E como é que você sabe que é nascido de Deus? Como é que você sabe que vence o mundo pela fé? O que é fé? Como é que você sabe que, ou você crê que Jesus é o Filho de Deus? Tudo por meio das Escrituras. Renovação da mente se dá por meio das Escrituras. 3 vezes nesse versículo, João coloca que o cristão vence o mundo. 3 vezes. E João coloca que os cristãos estão em uma posição inteiramente nova em relação ao mundo. O mundo para os cristãos deveria ser o Egito para os judeus, para os filhos de Israel. Ficou lá. Não que não estejamos no mundo. O Senhor Jesus orou, não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Então, João coloca 3 coisas aí que é a maneira de vencer o mundo. Quem é nascido de Deus vence o mundo, a nossa fé vence o mundo, e aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, vence o mundo. Irmãos, essas 3 coisas só se encontram no cristão.
E o que tenho feito eu, sabendo disso, no meu relacionamento com o mundo? O cristão, sabendo disso, ele entende que o mundo crucificou o seu Senhor. O cristão, sabendo disso, ele sabe que o mundo não queria receber o Senhor. O príncipe deste mundo fez de tudo para destituí-lo, para fazer com que ele não fosse visto, o Filho de Deus, fosse visto como o próprio Filho de Deus. Lembrem daquele cenário, das tentações do nosso Senhor. E o cristão, sabendo de tudo isso, ele agora se opõe ao mundo. Se o mundo crucificou o Senhor Jesus, o cristão então não tem nada a ver com o mundo. Mas o cristão sabe que o Senhor Jesus venceu o mundo. E venceu também o príncipe deste mundo. E que esse vencedor do mundo e vencedor do príncipe do mundo está onde? Está no seu coração. Está no seu espírito. E dessa forma, podemos então, na lógica, o cristão vence o mundo. Mas não se esqueçam que vencer o mundo, nós vencermos o mundo, ele envolve o cristão continuar na luta. Na luta até aquele dia em que seremos glorificados, estaremos para sempre com o Senhor. Então, sabemos que fomos justificados, estamos sendo santificados, seremos glorificados. Nessa santificação, no presente momento, o mundo está de fora, o mundo está dentro, e temos que lutar contra o mundo de todas as suas, em toda a sua frente e com todas as nossas forças. O cristão, então, agora se vê alerta. Ele não cai mais nas sutilezas, na sabedoria, no espírito do mundo, porque, como diz João, ele tem condições de vencer o mundo. Não são mais dominados pela sedução do mundo. Quais são os fundamentos, novamente, que João coloca aqui? A vitória sobre o mundo é fundamentada nisso. Isso o quê? Ser nascido de Deus, ter fé e crer que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, ainda persistem as lutas. Ainda somos tentados. Ainda querem nos desencorajar. Ainda querem nos derrotar. A nossa carreira ainda continua. Lembremos disso. Primeiro princípio. É o mundo que faz com que eu sinta que os mandamentos sejam penosos, sejam pesados. E devemos estar atentos com o nosso relacionamento com o mundo. Mas diante de tudo isso, não se esqueça de que Paulo escreveu em Romanos 8:37. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Glória a Deus por Jesus Cristo.